Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E os nossos corações estão alegres, até estamos emocionados depois dessa apresentação, em que nos diz como foi o julgamento daquele rei, do rei Salomão, com relação a essa questão, em que duas mulheres prostitutas trouxeram a ele uma causa bastante intrigante, e ele teria que decidir com sabedoria, porque dependendo da sua decisão, ele iria causar muitas tristezas. Ele faria uma grande injustiça se desse aquele filho para a mãe que não era a verdadeira. Antes, porém, eu quero me reportar à palavra que foi lida nesta noite pelo diácono de Assis Martins. Ele falou do filho da viúva de Naim. Ele falou de duas procissões que se encontraram em determinado momento. Uma procissão de morte com destino ao cemitério, uma procissão de tristeza, de choro e de lágrima, tendo à frente dessa procissão um caixão e dentro dele um jovem morto. E a outra procissão, uma procissão que vinha entrando alegre naquela cidade, a procissão da vitória, a procissão da alegria, tendo à frente Jesus de Nazaré, o Senhor da vida, o Senhor da glória, a ressurreição e a vida. E ele se compadeceu daquela situação. Ele viu a mulher chorando e ele se comoveu, e ele parou então aquela procissão e disse ao jovem que estava no caixão: levanta-te, e o entregou a sua mãe. Meus amados, a questão é um pouco parecida com a situação que enfrentou o rei Salomão. Naquela época, o rei era quem decidia, o rei era quem julgava. Não tinha como nós temos hoje na democracia atual, o executivo, o judiciário e o legislativo. Não, ele representava tudo. O poder estava em suas mãos, poder da morte e poder da vida. E não era do seu íntimo, não era a sua intenção matar aquela criança. Na verdade, ele queria entregar a sua verdadeira mãe, ele queria entregar o filho vivo. Na situação do Senhor Jesus, ele partiu de um jovem morto e entregou vivo a sua verdadeira mãe. Salomão não iria receber um menino vivo, matá-lo e entregar o defunto àquelas duas mulheres. Jamais ele faria isso. Acontece que Salomão, logo no início do seu ministério, ele pediu sabedoria de Deus, porque ele sabia que iria julgar um povo, ele sabia que ia comandar um povo, ele sabia que de suas decisões ele poderia fazer o mal ou poderia fazer o bem, e Deus deu sabedoria a Salomão. Meus irmãos, e nós mesmos, pais de família, nós que militamos na obra do Senhor, nós que aconselhamos, nós que dirigimos, nós que estamos à frente de um trabalho, ou aquele que lida com pessoas, mesmo em nossos lares, nós precisamos da mesma coisa, sabedoria do alto, para tomarmos decisões justas. Porque muitas vezes, meus amados, dependendo da nossa decisão, da nossa tomada de atitude, nós poderemos causar muitos males. E às vezes uma palavra apenas basta para que vidas sejam mudadas para o bem ou para o mal. Amém, igreja? E aquele homem, inspirado por Deus, guiado por Deus, ele usou uma estratégia. Duas mulheres se apresentaram a ele, duas prostitutas, e pelo relato bíblico, elas tiveram esses filhos com 3 dias entre uma e outra. A diferença de idade desses meninos era apenas 3 dias.
E uma delas, inadvertidamente, ou porque chegaram em casa embriagada, ninguém sabe, ela se deitou em cima do seu filho. Esse menino morreu por asfixia. E quando ela acordou, o seu filho estava morto. E ela, estrategicamente, foi à outra, recebeu o filho vivo, colocou do seu lado, e pegou o filho morto dela, e colocou então perto da outra. E quando a outra acordou para aumentar o seu filho, viu que aquele menino estava morto. Mas, meus irmãos, repare agora num detalhe importante. 1 Reis 3:21 diz assim: levantando-me de madrugada para dar de mamar meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. As mães conhecem muito esta passagem com relação ao que eu vou dizer agora. Era de noite, de madrugada, ela não pôde reconhecer o seu filho, não havia luz suficiente para ver os detalhes do seu filho, a cor dos seus olhos, os seus cabelos, o seu tamanho, o seu peso, a maciez da sua pele. Mas ela deixou que clareasse o dia. Olha bem o que ela diz: mas reparando nele pela manhã. Mas como é que pode? 2 meninos, 2 recém-nascidos, da mesma idade, talvez tivesse 1 mês, a Bíblia não diz, talvez 40 dias, eles ainda mamavam, talvez 50, talvez no máximo 2 meses. Como é que a mãe pode reconhecer que aquele não era o filho dela, que aquele filho morto não era o dela, e sim aquele que estava lá com aquela sua companheira de casa? Mas acontece, meus amados, que toda mãe conhece o seu filho, quer tenha 1 semana de vida, ela conhece sim. É um mistério, o mistério das mães, ninguém sabe explicar como. Mas ela diz: eu reparando nele, quem sabe a penugem, os lábios, o nariz, o dentinho do pé, alguma diferença existia entre o morto e o vivo, e ela reconhecia. Até porque a mãe tem um mistério tão grande. Quando ela pega o seu filho, o seu coração bate forte. Ela diz: esse é o meu filho amado. Ela reconheceu, ela disse isso ao rei. Então ela tinha, meus amados, a convicção de mãe, que sabe, conhece o seu filho. E então as duas levaram diante do rei, diante do juiz, que poderia decidir aquilo. E como disse, não era a intenção do rei Salomão receber um filho vivo, um menino vivo, e entregar os 2 pedaços a um e a outra. Não era a sua intenção. Mas ele conhecia, ele sabia, nesse momento crucial, quando a espada se levantasse, o coração de mãe, da mãe verdadeira, iria pulsar mais forte, e ela iria então se mostrar, porque a força vem interior, e ela dizia: não mate o meu filho. E foi o que aconteceu. E ainda hoje acontece a mesma coisa. A mãe tem um filho,